A paz do Senhor, povo de Deus. Neste vídeo eu continuo o assunto a respeito de conhecimento de Deus, sabedoria de Deus e o combate à ignorância em conhecimento no nosso meio. Como em um vídeo anterior, eu já postei algo relacionado e que, pela minha vida dentro do Evangelho, no seio da igreja, ouvi e vi diversas pregações, diversos pregadores falarem algo a respeito que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Justificando o texto que em outro vídeo meu eu já expliquei algumas coisas, mas querendo com esse texto sobre a letra mata e o Espírito vivifica, querendo se justificar o pouco conhecimento ou nenhum conhecimento. Mas vamos continuar com Paulo, porque Paulo ele é o doutrinador da igreja. É Paulo. Ah, mas Jesus Cristo não. Paulo ensinou o que o Espírito Santo o orientou. Então, ele é o doutrinador da igreja. Vamos ver o que Paulo escreveu aos irmãos da cidade de Colosso, na carta aos Colossenses, no capítulo 1. No capítulo 1, Paulo ele enaltece a fé, o amor que os irmãos de Colossos eles tinham pelos seus pastores, pelos missionários que Paulo enviava. E esse texto do capítulo 1 de Colossenses, nós iremos falar brevemente algo que se não enterra, mas esclarece com grande profundidade que eu não tenho que me defender por não ter conhecimento, porque muitas pessoas, muitos pregadores não tiveram a oportunidade que nós tivemos, pela misericórdia do Senhor, de aprender um pouquinho, de fazer um curso aqui, um aperfeiçoamento acolá, e vou voltar de novo à sala de aula, porque a teologia é uma ciência viva, porque o que era de cunho doutrinário há 20 anos atrás, hoje não é mais. O que era de entendimento quase que 100% dentro da comunidade teológica, hoje não é mais. Tem diversos temas bíblicos que a maioria dos pastores, pregadores contemporâneos, eles não mais ensinam. E os próprios cursos teológicos têm alterado a sua grade curricular. Então, por isso, eu irei retornar este ano à sala de aula, porque nós temos que evoluir, porque a sociedade ela evolui, a ciência evolui, e vamos cuidar da nossa ciência, da nossa sabedoria, do conhecimento que é a teologia. Temos que evoluir no conhecimento, na justiça, no amor, na fé, né? Então vamos lá, vamos ler o texto aqui de Colossenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 3. É um texto grande, mas é preciso ler para que você entenda melhor o que em poucos minutos eu irei transmitir. Olha, 1:3 de Colossenses. Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, oro sempre por vós,
porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a obra e crescimento no conhecimento de Deus. Amém? Então, verso 3 ao 10. Paulo aqui, ele enaltece o amor com que os irmãos tratam os pastores e missionários que Paulo tinha enviado para eles, para ensinar a palavra, e enaltece o carinho com que eles ouviram de Epáfras e que aprenderam de conhecimento, de sabedoria, através da inteligência de Epáfras. E Paulo ora a Deus, grato a Deus, porque os irmãos daquela igreja eram formados por irmãos que estudavam a Bíblia, que ouviam o seu pastor, e que o seu pastor era um teólogo. E Paulo dá graças a Deus, porque com o crescimento e conhecimento e sabedoria, havia um crescimento espiritual puro. Mas pastor, quem não tem conhecimento, não tem um caminho espiritual puro? Eu estou dizendo que o que estuda é maior espiritualmente do que aquele que não tem o estudo. Não é isso. Eu estou dizendo que quando você estuda com uma pessoa sábia, uma pessoa espiritual, você cresce direito, cresce com fundamentos e não é levado por vento de doutrina. Paulo, aos Gálatas, capítulo 1, verso 8 e 9, ele diz que se alguém vier pregar outro evangelho, além do que ele já tem ensinado, que esse seja anátema. Ou seja, quando eu tenho conhecimento, sabedoria de Deus, quando eu aprendo com um homem ou uma mulher de Deus, eu não serei levado por vento de doutrina. Eu terei equilíbrio espiritual. Quando nós observamos o capítulo 37 de Ezequiel, do profeta Ezequiel, eu vejo verdadeiras aberrações teológicas sobre aquele tema. Mas eu vou esmiuçar o que é sabedoria e conhecimento naquele tema. Quando Deus, ele determina que o profeta profetize para os 4 ventos da terra, para que ele envie o Espírito dos 4 cantos para aqueles ossos ali, aí eu já vi centenas de pregações e muitos pregadores renomados pregar Pentecostes, bater o pé, sair marchando dentro da igreja, e não é isso que significa. Os espíritos que o profeta determina que entre naquele exército ali é equilíbrio. Equilíbrio. Ó, quando você pega 4 pontos que se juntam, o centro se torna equilibrado. Aqueles 4 espíritos ali está dizendo que aquele grande exército, ele vai ter equilíbrio.
Então, quando Paulo está falando que ele ora a Deus pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência do povo daquela igreja, ele está louvando a Deus pelo equilíbrio espiritual. Então, o tema desse vídeo é equilíbrio espiritual. O que Paulo está falando no capítulo 1, verso 3 a 10 de Colossenses, ele está enaltecendo o equilíbrio espiritual. Pastor, o senhor é pentecostal ou é tradicional? O senhor é frio ou é quente? Meu querido, eu sou crente. Eu sou crente. Se você perguntar se eu creio nos dons espirituais, com certeza. Creio no mover do Espírito Santo, com certeza. Você crê em língua estranha? Com certeza. Eu creio em profecia. Eu creio nos dons de revelações. Eu creio nos dons de poder. Eu creio nos dons de locução. Então você, para encerrar esse vídeo, eu lhe incentivo a estudar sobre dons de profecia, dons de locução e dons de poder. Aí se resume os dons que Paulo ensina. A paz do Senhor para todos e tenha equilíbrio espiritual.